bom dia, tudo bem com você, meu amigo, com você, minha amiga? Que você tenha um dia, maravilhoso, um dia esplêndido, é o desejo do meu coração. Seja bem-vindo ao Café com Noronha, o Café com Noronha que está aqui com você, meu amigo, com você, minha amiga online, com você das redes sociais. Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo um tema, um assunto, uma mensagem, uma reflexão, uma colocação. Então nós estamos aí vivenciando dias difíceis, né, no ambiente político, no cenário político brasileiro. E eu queria falar, assim, especialmente com você, meu amigo, com você, minha amiga, que você é cristão, é um cristão professo, é um cristão praticante, entregou a sua vida a Cristo, como a palavra de Deus fala e como você tem praticado na sua vida. Antes de você ser de uma denominação religiosa, evangélica, católica, então você que é cristão, o programa Café com Noronha e o meu canal no YouTube tem essa intenção de falar com as pessoas, instruir as pessoas à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, como está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aquilo que guia a nossa vida é a palavra de Deus, que traz instrução, a qual a gente aprende as metodologias da palavra de Deus e coloca em prática, né? O Senhor Jesus falou em vários textos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os apóstolos deram sequência a isso, e com nós não é diferente. Então, ô Jefferson, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar para você entender com o seu intelecto, com a sua mente, aí, com o seu cérebro que Deus te deu, né, te capacitou, te planejou com o cérebro para você pensar e raciocinar. Nós somos resultados de ideias de pessoas religiosas, ideias de pessoas políticas. Então não existe neutralidade na visão de mundo, a maneira que a gente enxerga o mundo. A gente sempre está sendo resultado de ideias de um filósofo, de um pastor, de um ancião, de um cooperador, de um guru. A gente é resultado de ideia. Eu, como cristão professo, eu sou seguidor do Cristo. Como Pedro falou lá em Atos 4,12, que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele era judeu, religioso. A partir do momento que ele teve um encontro, uma experiência com Jesus, ele passou a ser seguidor do Cristo. Então o cristão, ele é um pequeno Cristo, ele é seguidor do Cristo. As ordens de Jesus aos discípulos foi para a gente ir por todas as nações, ensinando e batizando e fazendo discípulos de Cristo. A Bíblia narra, eu não vou trazer toda a história aqui, você precisa ler a sua Bíblia, que houve a queda do homem, né? Através do primeiro homem houve a queda. Então a raça é caída, o ser humano é caído devido à consequência, o ato de Adão. Então Adão pecou, desobedeceu e houve toda uma sequência, né? O efeito dominó que fala sobre a raça. Então Adão representa uma raça caída. Jesus Cristo representa uma raça redimida, alcançada, reconciliada, salva e praticante do Evangelho. É isso que eu e você que entregou a sua vida a Cristo, não estou falando da sua denominação, da sua instituição religiosa. Eu estou falando para você que entregou a sua vida a Cristo. Agora Cristo é o Senhor. Nós vemos pelas narrativas do Evangelho, sempre quando Jesus passava por algum lugar, acontecia alguma coisa, as pessoas eram seguidores dele. Nós vemos isso em Lucas 19, Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu, transformou a vida dele, Zaqueu. Nós vemos isso no Gadareno, Jesus passou pela vida ali do Gadareno, libertou ele e ele passou a ser seguidor. Jesus encontrou com aquela mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4, e contou a vida dela, ela ficou maravilhada e entregou a vida a Cristo. Então eu quero falar com você, meu amigo cristão praticante. Hoje você está convocando as pessoas para ajudar o Bolsonaro, pensar igual o presidente, não. Eu estou falando que a gente tem que tomar decisão, não existe neutralidade. É o que eu vou abordar aqui nesse café hoje, que é importantíssimo. Eu gostaria que você não desligasse, não mude aí, não gire o dedo aí no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. Acompanhe
Tudo isso que eu vou falar, eu vou colocar e você tem o direito de ouvir, filtrar e ver se vale a pena colocar em prática aquilo que eu estou falando aqui. Esta é uma liberdade que você tem e que a maioria dos pedagogos cristãos, pregadores, eles não falam isso. Né? Eles enfiam ela abaixo, está errado. Jesus nunca fez isso, Jesus sempre pregou a palavra de Deus, os apóstolos também. E o seguidor do Cristo tem que fazer a mesma coisa. A mensagem cristã ela não começa com aceite Jesus como Salvador, mas como no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. Nenhum outro Deus concorre com ele. Não existe força natural própria. Nada recebe sua natureza ou existência de outra fonte. Sua palavra ou leis ou ordenanças da criação dão ao mundo ordem e estrutura. A palavra criativa de Deus é a fonte das leis, da natureza física que estudamos nas ciências naturais. Também é a fonte das leis da natureza humana. Os princípios da moralidade, ética, da justiça, política, do empreendimento criativo, economia, da estética, artes e até do pensamento claro, lógica. É por isso que o Salmo 119, versículo 91 declara: tudo está a teu serviço. Que está escrito na linguagem Nova Versão Internacional, a NVI. Então você pode conferir lá no Salmo 119, versículo 91, diz assim: tudo está a teu serviço. Não há assunto, tema, matéria que seja filosófica ou espiritualmente neutra. Então não tem o cristão, é que nem acreditar em Deus e não acreditar em Deus, é que não ser teísta e ateísta. O teísta acredita num Criador que criou todas as coisas. O ateu não acredita numa divindade, não acredita num Deus. Então o cristão não tem como ele pisar com o pé em dois barcos, ele ser neutro, né? Ele ser morno, ele ser isentão, é a palavra mais certa. Não tem. Eu não estou convocando ninguém para brigar, para discutir, para falar de política, mas agora a política não é neutra. Então esse negócio de, eu vou votar em branco. Então, votar em branco é um direito que você tem. Mas nós temos que tomar partido. Não existe neutralidade em visão de mundo, que é o cristianismo. Ou você é cristão ou você não é cristão. Você entendeu? Ou você é salvo ou você não é salvo. Não tem meio termo. Não tem como andar em cima do muro. Não tem neutralidade. Nós somos resultado de ideias, como eu falei. Eu sou resultado de ideia de Cristo. Do que Cristo ensinou, pregou, instruiu. Os apóstolos Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, os pais da igreja. Então o cristão praticante ele é resultado desta visão de mundo, da visão de Cristo, da visão dos apóstolos, da visão dos pais da igreja. Estamos aqui pregando o evangelho, pregando a salvação, a reconciliação, porque como eu falei, Cristo é a cabeça de uma raça redimida. Sabemos que todas as coisas estão cooperando para cumprimento das profecias bíblicas. Quem lê a palavra de Deus, quem estuda, né, metodicamente a palavra de Deus vê. Quem lê a escatologia bíblica sabe o que está acontecendo agora com essa pandemia, com todo esse alvoroço, né, no mundo. E o Brasil, essa crise política de corrupção, de comunismo, de tanta coisa aí acontecendo. Então não, meu amigo e minha amiga, não existe. A gente tem que tomar uma decisão. Eu não estou convocando ninguém para ir lá no dia 7, desfilar, levantar a bandeira do Brasil, não, mas a decisão tem que estar assentada no nosso coração. Ou é sim ou é não. Nós temos que saber, nós temos que ver, analisar o presidente que está aí. O que ele quer? O que nós temos visto? A gente não tem que querer um presidente salvo, reconciliado, mas nós temos que seguir o que a palavra de Deus instrui. Jesus falou para Pilatos, quando Pilatos estava ali, que falou que tinha poder de libertar ele, de dar vida. Jesus falou, escute bem, isso é autoridade, a gente tem que ler sobre autoridade. A autoridade que eu estou falando, constituídas, que é reis, que é presidentes, que é políticos. Então Jesus falou para Nicodemos, falou para Pilatos, perdão. Nenhuma autoridade vinha sobre eles primeiro não viesse de Deus. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que para toda alma está debaixo de autoridade, de potestade, porque não existe autoridade que não venha de Deus. E lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 5, fala para a gente que é cristão, está orando, intercedendo e apresentando os nossos líderes de nações. Quem está na liderança é o presidente, nós devemos orar por ele, apresentar ele, a família dele,
tudo aquilo que ele tem capacidade humana, que ele constituiu através de ser um político, de exercer em função da pátria, da nossa nação. Então nós devemos orar e apresentar ele, e para que Deus cumpra através dele o propósito no Brasil, como está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que tomar essa atitude. Eu não sou bolsonarista cego, eu votei no Bolsonaro e vou votar novamente. Por quê? Porque ele defende Deus, ele coloca Deus, eu sou cristão, sou teísta, então eu acredito em Deus, né? Respeito o ateu, respeito qualquer forma de pensar, do cético, do agnóstico, mas eu sou teísta, eu acredito que houve um criador que criou o planeta e o cosmos. Então ele defende essa ideia, eu sou resultado dessa ideia. Então o Bolsonaro defende a família. Lá em Gênesis está escrito que Deus fez homem e fez mulher, constituiu família. O Salmo 127, versículo 1 fala assim, que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aí a gente olha como cristão, a gente vê pela lente da palavra de Deus o jeito que está, a salada ideológica. A nossa sociedade está desta maneira, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para a gente parar, ler os textos bíblicos e refletir. E saber tomar nossa decisão, assentar nossa decisão no nosso coração. Lembra de Daniel? Daniel tomou uma decisão lá na corte do rei Nabucodonosor. Ele foi levado, ele assentou no coração dele não participar dos manjares do rei. Tomou uma decisão, nós temos que tomar uma decisão. Nós falamos de Cristo, pregamos o Evangelho, mas está nas pessoas tomar a decisão de se arrepender e crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Então a minha palavra é esta, eu estou falando que a gente é seguidor do Cristo. Antes de você estar numa instituição religiosa, pertencer a uma caixa religiosa, você é cristão. Se você é cristão, você deve ser praticante da palavra de Deus. O primeiro solas da reforma protestante é somente a Escritura. Acima da palavra de qualquer líder está a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E a Bíblia nos instrui, falando aqui no Salmo 119, versículo 91, tudo está a teu serviço. A política é denegrida, falada mal, as pessoas vão, né, pela cabeça dos outros sem conhecer o texto bíblico. Política é uma disciplina acadêmica, ela é amoral, ela não é má e nem não é boa. É o político, é o homem e a mulher política que está exercendo esta função que deve conduzir. O cristão ter o temor de Deus e instruir o povo a ser uma pessoa honesta, verdadeira, não ser corrupto, não ser bandido, não ser ladrão, não enganar o povo. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Então nós devemos ler a palavra de Deus, procurar ser praticante. Tiago fala na sua epístola, sede praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Então eu sou cristão, não é porque eu falo que eu sou cristão, que eu estou aqui fazendo um vídeo, eu sou cristão porque eu pratico o Evangelho, eu pratico os ensinamentos de Cristo. É por isso que a gente é cristão, não é porque você vai na igreja A, B, C ou D, numa instituição religiosa. Você é cristão, você é salvo, você foi reconciliado porque você entregou a sua vida a Cristo. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você, singular, não seu marido, não sua esposa, não seu filho, não seu tio, não seu avô, você será salvo. É isso aí, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você aí nesta quarta-feira. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. Leia a palavra de Deus, leia Romanos capítulo 13, como eu falei. Eu não me lembro onde está escrito o texto que Jesus fala para Pilatos. É lá no final dos evangelhos, sempre perto ali da onde ele estava próximo a ser crucificado. Então, Jesus falou para Pilatos que nenhum poder, nenhuma autoridade. Quando ele está falando autoridade, está falando sobre político, sobre política. Então é Deus. Foi Deus que colocou o presidente que está aí. Nós devemos, como cristão, se ele pisar na bola, o azar é dele. Se ele ficar fazendo coisa errada, ele vai receber o impeachment e vai ser afastado. Mas enquanto ele estiver lá como presidente, nós devemos orar, interceder e apresentar ele. Leia 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. E Deus vai esclarecer para você, meu amigo, e para você, minha amiga, aí das redes sociais. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.